A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos, através desse vídeo, transmitindo a quarta aula sobre a história do metodismo e hoje nós falaremos sobre as origens do movimento metodista numa perspectiva de santificação e de libertação. E para uma compreensão do metodismo e da sua teologia, é necessário compreendermos a doutrina da santificação e da libertação nas origens do movimento wesleyano. Ao mesmo tempo, nós encontramos um elo de ligação destes elementos com a doutrina da salvação, tal como ela é vista por John Wesley. Não basta examinarmos o sistema teológico ou as vertentes históricas do metodismo isoladamente, pois essas coisas estão interligadas num processo de vida e de pensamento desde as origens do metodismo até nossos dias. Temos uma tradição pensante de conhecimento e um sistema de doutrinas que não se aliena da história, e principalmente da história da Igreja Cristã. Tudo começou em um lugarejo a noroeste de Lincolnshire, no pequeno distrito de 20 mil hectares de superfície na ilha de Axelholme, um local cercado por um cinturão de correntes de águas que antes era uma região pantanosa drenada, com terras boas para o cultivo, e hoje é uma área fértil de terras na Inglaterra. Em termos religiosos, esta região abrangia 7 paróquias, sendo a mais importante a de Epworth, por sua beleza, situada ao pé da colina onde está localizada a igreja. Foi neste povoado de 2.000 habitantes que nasceu John Wesley, no dia 17 de junho de 1703. John Wesley passou os primeiros anos da sua vida na casa pastoral que ficava neste lugarejo, sendo ali formado no seu caráter e recebendo significativas influências para a sua carreira. Mesmo pertencendo à igreja anglicana, John Wesley era descendente dos puritanos, tanto do lado paterno quanto do lado materno, lembrando que os puritanos no século anterior ao nascimento de John Wesley deram à Inglaterra importantes homens e mulheres que se destacaram pela sua integridade espiritual. O bisavô de John Wesley, da linhagem paterna, Bartholomew Wesley, estudou teologia na Universidade de Oxford. Mais tarde, como ministro da igreja oficial, esforçou-se para unir o partido de Cromwell aos dos independentes. Depois da restauração dos Stuarts, ele foi expulso da sua paróquia, tendo vivido de forma proscrita e, para sobreviver, teve de praticar a medicina para ganhar a vida e sempre que tinha oportunidade exercia o ministério da pregação. O filho de Bartholomew, Wesley, chamava-se John, nome que deu notoriedade mais tarde ao seu neto John Wesley. Mestre em artes pela Universidade de Oxford, exerceu o ministério evangélico durante o protetorado de Oliver Cromwell, porém sem ser ordenado. Foi evangelista durante toda a sua vida, à semelhança dos pregadores leigos, tais como os que o seu neto enviaria mais tarde por toda a Inglaterra como pregadores. Com a ascensão de Carlos II ao trono, John, o avô, foi também vítima de perseguição religiosa e em seguida expulso da Inglaterra juntamente com outros 2.000 ministros, o que o levou a renunciar aos benefícios eclesiásticos em 24 de agosto de 1662. Mesmo tendo sido preso por várias vezes, sempre exerceu secretamente o seu ministério. Ele faleceu no ano de 1678, aos 33 anos, deixando vários filhos menores, dentre os quais Samuel, pai do fundador do metodismo.
E renunciando aos princípios eclesiásticos dos pais, Samuel lutou desde cedo para obter recursos para sua sobrevivência, ingressando como aluno pobre na Universidade de Oxford, onde se preparou para o ministério da Igreja Anglicana. Sua sustentação financeira veio em decorrência de seus trabalhos literários e o seu salário vinha de um estudante rico que lhe pagava por serviços prestados. Mesmo vivendo em um local isolado, Samuel participava ativamente das controvérsias de seu tempo, atuando com vigor no meio de vários partidos políticos e religiosos. Tinha uma mente mais universal do que profunda, escrevendo várias obras literárias e panfletos políticos, religiosos, além de artigos periódicos, jornais, poesias, comentários, tratados teológicos. Mas de tudo isso não sobrou qualquer obra completa para a posteridade, senão a identidade de Samuel Wesley como o pai de John e Charles Wesley. Por causa de suas ideias, inconstância e atitude disciplinadora, ele atraiu o ódio de seus paroquianos. Também foi preso por não conseguir pagar uma dívida no tempo pré-determinado e, em outro momento, por causa dessa animosidade, um grupo chegou ao extremo de atear fogo à sua casa. Samuel Wesley desejava uma vida religiosa saudável para os seus filhos, mas não conseguia lhes dar o verdadeiro manancial dessa existência, que é a própria fé em Jesus Cristo. A experiência de vida deu-lhe certa maturidade, tendo conseguido escrever aos seus filhos algumas cartas com profundo teor de tolerância e de espiritualidade. Talvez tivesse um certo pressentimento profético da grande revolução religiosa que se aproximava, da qual os seus dois filhos seriam os protagonistas. Um pouco antes de morrer, Samuel Wesley disse ao seu filho Charles: "Ser firme, a fé cristã, sem dúvida alguma, vai reviver nesse reino da Inglaterra. Eu não verei, mas vocês sim." Como cristão, Samuel Wesley desejou para a sua pátria grandes empreendimentos missionários. Em 1705, tentou ir para a Índia como missionário, mas sem lograr êxito. A linguagem de John Wesley, a linguagem paterna, melhor dizendo, a linguagem de Samuel Wesley, sempre afinada com a política, né, não lhe rendeu, nesses termos, portas abertas para essa área missionária em que ele desejava atuar. E, sem dúvida, né, ele foi um personagem principal na história do metodismo enquanto pai desses dois homens precursores do movimento wesleyano, John Wesley e Charles Wesley. Mas foi com a linhagem materna que eles adquiriram solidez em todos os aspectos. O crescimento moral e religioso dos Wesley foi fruto do esforço pessoal e assíduo de sua mãe, Susan Wesley, que foi uma mulher muito piedosa. A origem de Susana, filha do Dr. Annesley, um dos teólogos mais eminentes dentre os puritanos, que pertencia ao número daqueles que renunciaram aos benefícios eclesiásticos em 1900 ou em 1662. Susana recebeu educação sólida e abrangente, incluindo o conhecimento de idiomas, filosofia e muitas questões eclesiásticas sobre questões controvertidas de sua época. Procurou formar e expressar o próprio ponto de vista. Entre essas controvérsias estavam o enciclopedismo, que foi
um movimento de caráter cultural e filosófico ocorrido na França, na segunda metade do século XVIII, dentro do contexto do iluminismo, e o arianismo, que se apoiava numa visão cristológica antitrinitária, sustentada pelos seguidores de Ário, que foi um presbítero cristão de Alexandria, nos primeiros tempos da igreja primitiva. Ele negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, a igualdade entre o Pai e o Filho. Quanto à religião, Susanna Wesley passou uma grande crise antes de se desfazer das suas dúvidas e firmar a fé em bases inabaláveis. Depois de rigoroso exame dos princípios eclesiásticos de sua família, ela também os renunciou para ingressar na igreja anglicana. Podemos considerar que politicamente Susanna Wesley foi uma chamada jacobita, ou seja, adepta do jacobitismo, que foi um movimento político dos séculos 17 e 18 na Grã-Bretanha e Irlanda, com o objetivo de restaurar o reinado da casa de Stuart na Inglaterra e Escócia, enquanto que o seu marido, Samuel, foi partidário da outra dinastia. Susanna Wesley foi mãe de 19 filhos e os educou nos princípios do Evangelho e da cultura de sua época, sem o egoísmo que caracteriza muitos pais. A vida familiar na casa pastoral em Epworth se resumia na experiência combinada da doçura e da austeridade ao mesmo tempo. Orientados pela mãe, a instrução primária vinda de Susanna Wesley, e a criação era para ela uma tarefa incansável e com imenso esforço pela garantia do crescimento tanto físico quanto moral dos seus filhos. Dos 19 filhos, 12 ou 13 sobreviveram, enquanto que os demais morreram por causa de enfermidades na infância. De Susanna também os filhos herdaram o caráter metódico que conduziu a vida dos Wesley. Ao lado dos métodos de ensino, estimulava também regras para a educação dos filhos desde os primeiros anos de vida, sujeitando-os a uma disciplina rigorosa, com horário para alimentação, para dormir, hábitos de quietude e tranquilidade, sendo os gritos na casa dos Wesley terminantemente proibidos. Susanna dizia que para formar o caráter de uma criança é necessário dominar sua vontade, com a aplicação inclusive de pequenos castigos quando necessários, sendo a sua autoridade materna exercida com ternura e perdão às faltas dos filhos. E uma das regras da educação utilizada por Susanna Wesley levava em consideração a alfabetização, ou melhor, levava em consideração a não alfabetização de um filho antes de completar 5 anos de idade, como uma forma de evitar a canseira intelectual precoce da criança que ainda estava em desenvolvimento. Ao completar 5 anos, a criança passava por um período de 6 horas diárias de estudo, devendo saber o alfabeto, ensinado através da Bíblia. Antes de completar 6 anos de idade, ele já tinha esse conhecimento do alfabeto. Na segunda lição, a criança aprendia a decifrar na Bíblia as primeiras letras do primeiro capítulo do livro de Gênesis, com duração de 3 meses para a aplicação deste método de ensino. Além do progresso intelectual, era feito também um investimento na espiritualidade de cada um dos filhos. E Susanna, para isso, se dedicava
ao ensino das Sagradas Escrituras e pequenas orações que ensinava aos seus filhos a recitar. Susana tinha costume de dedicar sistematicamente 2 horas de conversa com cada filho, influenciando os seus filhos muito fortemente ao diálogo. Em relação aos princípios que lhe foram ensinados na infância, 20 anos mais tarde, John Wesley escreveu à sua mãe, fazendo menção das conversas e sugerindo-lhe que assim ela desse continuidade aos diálogos sempre às quintas-feiras. Wesley herdou da mãe o método e ao mesmo tempo a capacidade de abrir mão, em algumas ocasiões, de formas e costumes quando o bem ao próximo exigia. A preocupação pela evangelização na vida de Susana Wesley ocorreu em Malabar, através de um missionário dinamarquês, o que levou Susana Wesley a reunir em sua casa, uma vez por semana, seus filhos, seus serviçais e seus vizinhos, alcançando em pouco tempo dessas reuniões, um número de 200 pessoas que as frequentavam. Mas John Wesley reconheceu também o lado enfrentou o lado da pobreza, dos infortúnios no lar. A casa de Samuel Wesley foi atingida por incêndios 2 vezes, expondo a sua família não só a perdas materiais, como também ao perigo de morte cruel. Por causa de um destes episódios, John Wesley ficou tão conhecido como um tição tirado do fogo. Tanto que ele mesmo relembrou quando foi salvo pela providência divina, registrando o ocorrido através de um quadro que mandou fazer, retratando a situação com uma inscrição contendo os seguintes dizeres: "Não é este um tição arrebatado do fogo?" E por seu zelo religioso, diferenciado de outras crianças, o seu pai Samuel Wesley permitiu que aos 8 anos John Wesley participasse da ceia do Senhor. Em John Wesley encontramos os sinais da graça santificadora e libertadora para o mundo doente de sua época e, por que não dizer, também para os nossos dias. Até os 7 anos de idade, a instrução de John Wesley foi dada por sua mãe. Com o patrocínio do Duque de Buckingham, ele ingressou numa escola de renome chamada Charterhouse, em Londres, aos 10 anos de idade. Esse foi o privilégio de John Wesley, como filho de pastor pobre, de entrar para a escola reservada aos ricos. Por esse motivo, ele sofreu discriminação por parte de alunos abastados, mas sobreviveu aos preconceitos que vieram das elites. Ele passou 5 anos em Charterhouse. Em 1720, John Wesley ingressou no Christ Church College, um dos melhores centros culturais de todos os internatos que formavam a Universidade de Oxford. Permaneceu ali até 1725, data de sua ordenação. E por estes dotes intelectuais, estudou também literatura, principalmente as obras clássicas da antiguidade, tendo ainda estudado os grandes autores gregos romanos e recebido influência de um estilo vigoroso e elegante na forma da oratória. Durante os seus primeiros 5 anos em Oxford, John Wesley viveu uma vida cristã formal, se limitando ao regimento interno da universidade e, no tocante à religiosidade, como repetir orações litúrgicas e comungar 3 vezes por semana. Ele não tinha ideia do significado de uma santidade interior, nem do que pudesse ser considerado uma experiência com a guerra espiritual. Sobre a sua carreira, até 1725 não havia ainda decidido sobre o ministério pastoral, sendo aconselhado pelo seu pai a não abraçar semelhante carreira, como os filhos do sacerdote Eli.
ou seja, para ter um pedaço de pão para comer, mas sim só para glorificar a Deus e ser útil aos homens. Temos como importante documento para nos ajudar na compreensão da formação moral e espiritual de John Wesley, a carta que a sua mãe lhe escreveu em 23 de fevereiro de 1725, que vale a pena mencionar o seu conteúdo, quando ela diz: meu querido Joãozinho, a transformação operada em sua vida me tem dado muito o que pensar. Não sendo eu de temperamento desconfiado, quero acreditar que essa mudança seja obra do Espírito Santo, que ao arrancar do seu coração todo desejo sensual, preparará e disporá sua mente para se aplicar de modo sério e constante às coisas de natureza mais sublime e espiritual. Nesse caso, você será feliz se mantiver essa mesma disposição e, ao tomar o firme e bom propósito de fazer da religião a ocupação da sua vida. Afinal de contas, levando em consideração qual seja o objetivo da existência humana, a conclusão é que a religiosidade é a única coisa necessária, sendo todas as demais insignificantes se comparadas com ela. Peço-lhe encarecidamente que faça um exame rigoroso de sua consciência, a fim de saber se tem uma esperança bem fundamentada da salvação, e assim descobrir se possui a fé e o arrependimento, que são, conforme você bem sabe, as condições indispensáveis para entrarmos em uma aliança com Deus. Se você se encontrar neste estado de religião, a satisfação de saber disso o recompensará amplamente em seus esforços. Caso contrário, você terá motivo de derramar lágrimas por muito tempo, lágrimas amargas, e que aquela presença vai trazer para você uma ideia de tragédia, uma ideia de temor. E essa carta, escrita por Susana a John Wesley, ela reavivou a sua infância e a sua juventude, de maneira que, a partir daquele momento, enquanto se dedicava com entusiasmo ao estudo da teologia, prestou mais atenção ao fenômeno da vida espiritual, sendo nesse sentido influenciado fortemente por 2 livros devocionais, intitulados A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, e As Regras para Viver e Morrer em Santidade, de Jeremias Taylor. A imitação levou John Wesley a compreender que a verdadeira religião em seu assento no coração e que nossos pensamentos são governados pela lei de Deus. A verdadeira religião tem o seu assento, ela deve ser assentida, ela deve se acomodar no coração. E os nossos pensamentos, eles são governados pela lei de Deus, tanto os pensamentos quanto as ações. E John Wesley procurou alcançar santidade interior e exterior, cujo reflexo permaneceu na vida das sociedades metodistas posteriormente, esse exemplo de John Wesley. Houve discordância também da parte dele em relação a essa obra, principalmente no que se refere ao assunto relacionado à destinação por Deus de parte da humanidade à condenação eterna desde o princípio de todas as coisas. Tanto John Wesley quanto sua mãe Susana consideraram o dogma da predestinação absoluta, defendida por Kempis, como uma ímpia e blasfema doutrina. E sobre o livro As Regras, de Jeremias Taylor, no qual o autor declara que não é possível sabermos se Deus nos perdoou ou não
afirmando Taylor que estava convencido de que essas regras divinas tivessem tão pouca força que por elas torna-se impossível saber se temos ou não recebido o perdão de Deus. A isso John Wesley respondeu que se jamais podemos ter certeza do nosso estado de salvação, poderíamos passar cada momento longe da alegria de estar na presença do Senhor, dominados então só pelo tremor e medo, como os outros desgraçados homens vivem sem conhecimento de Deus. Aos 22 anos de idade, John Wesley separou-se da escola de Taylor e optando por duas grandes que marcaram o movimento wesleyano. E o amor de Deus a todas as pessoas e o direito que o cristão tem de viver um estado consciente de salvação foram essas as ideias que moveram o coração de John Wesley. Foi através do conselho de Taylor que John Wesley deu início ao seu diário, que manteve em andamento até a sua morte, como um documento fidedigno e de rica fonte de informações que temos da sua vida e da sua obra. Somente 13 anos depois, John Wesley resolveria a sua crise espiritual, quando então passou a ter uma segurança em relação à certeza da sua salvação pessoal. Mais uma vez lembrando também a grande importância do conteúdo da carta escrita pela sua mãe, no processo que culminou com a experiência do coração aquecido. No dia 19 de setembro de 1725, John Wesley recebeu das mãos do bispo Potter a ordenação de diácono, que na igreja anglicana é a primeira das ordens sagradas a ser concedida. Seu primeiro sermão foi pregado na pequena aldeia de South Lake, situada perto de Whitney. Pouco depois ocupou o púlpito de Epping, a paróquia de seu pai. Em março de 1726, recebeu a toga de honra do Lincoln College da Universidade de Oxford e com o título de Fellow, além do valor honorífico que lhe dava certas vantagens materiais e uma posição de independência. Voltando a Oxford em setembro de 1726, John Wesley recebeu distinções acadêmicas enquanto versado nas literaturas antigas e com habilidade nos assuntos filosóficos. Em novembro do mesmo ano, foi convidado para ocupar a cátedra de literatura grega e presidir os debates filosóficos públicos dos estudantes. 3 meses depois recebeu o grau de mestre em arte ao apresentar 3 teses em latim. Estamos falando de John Wesley e a vida ministerial e acadêmica de um jovem, aos 23 anos de idade. Ele deu continuidade aos estudos, dedicando tempo metódico e disciplinado ao estudo do grego, do latim, do hebraico, do árabe, da lógica, da moral, da metafísica e da filosofia natural. Aos sábados, dedicava-se à retórica e à poesia, e aos domingos à teologia, além de reservar tempo para estudar francês e matemática. Mesmo com todo esse rigor e disciplina metodológica, sua vida interior não deixou de ser objeto principal de seus cuidados. Depois de ler os 2 livros, A Imitação de Cristo e As Regras, que iluminaram significativamente o seu interior, não sendo, porém, suficientes para gerar no seu coração a certeza da salvação, John Wesley sujeitou-se a certa austeridade, tomando com mais frequência a ceia do Senhor e dedicando diariamente algumas horas para as atividades devocionais e ao estudo da Bíblia nas línguas originais. Sobre a vida cristã, mesmo com toda essa disciplina, ele ainda confundia justificação com santificação,
sendo as suas ideias acerca do perdão dos pecados confusas, uma vez que acreditava que isso só seria possível na hora da morte ou no dia do juízo final. Sobre a fé para a salvação, John Wesley acreditava que bastava a adesão das pessoas às verdades contidas no Antigo e no Novo Testamento. Entre 1727 e 1729, John Wesley trabalhou com seu pai na paróquia de Eppswich, com exceção de 3 meses que passou na Universidade de Oxford, quando foi ordenado presbítero em 22 de setembro de 1728. Durante o tempo em que esteve em Eppswich, ele viveu na prática o conflito entre uma pregação de doutrinas de caráter místico e legalista, não possuindo a noção ainda exata do que significava uma vida sob a plena dependência da graça de Deus para a salvação. Quando retornou a Oxford em novembro de 1729, permaneceu lá por mais 6 anos e durante esse tempo manteve correspondência com seus pais, seus irmãos, suas irmãs, e o irmão mais velho, chamado Samuel, que ele era mais velho do que John Wesley, 13 anos, e o ajudou assim na sua iniciação na compreensão da língua hebraica. Wesley mantinha uma conduta e quase uma necessidade pessoal de escrever cartas, inclusive para os amigos, sendo uma delas publicada como uma revelação de um romance com uma jovem chamada Isabel, através de uma visita ao amigo Robert Kirkham, filho de um pastor anglicano em Station, Gloucestershire. Wesley conheceu Isabel. É esse o nome. Pastor anglicano em Station, Gloucestershire. Wesley conheceu Isabel. Só que esse romance não prosseguiu. Depois conheceu Maria de Granville, jovem viúva e atraente, além de inteligente e formosa, tendo mantido com ela uma longa correspondência com os pseudônimos de Ciro e Aspásia, discutindo nas conversas que tinham sobre literatura e teologia. Nem Isabel nem Maria estavam destinadas ao casamento com John Wesley, sendo que depois de outras tentativas se casaria com uma viúva chamada de Senhora Vassile em 1751, sendo que sobre esse assunto nós falaremos mais adiante. Por hoje é só, eu me despeço já lhe convidando para a nossa próxima aula sobre a história do metodismo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.